Finalmente Luffy vai entrar na guerra contra Imo-sama e ele não estará sozinho. Depois de Elbaf ter entrado em estado crítico, um raio de esperança surge. Enquanto Imu e os Cavaleiros Sagrados estão devastando o território em busca da cabeça do Ancião Jaru, finalmente o trio monstro percebe que algo está errado. Junto desse acontecimento, aparentemente Luffy despertou uma nova habilidade que o faz perceber qualquer coisa ao seu redor. Agora que o futuro rei dos piratas está ciente do caos, ele e suas asas irão voltar, mas com uma ajuda. O maior guerreiro gigante estará ao lado deles, enquanto literalmente se diverte com a possibilidade de destruir o mundo atual. O clímax de Elbaf está próximo e você não pode perder. Por isso, já se inscreve no canal e deixa o like, porque agora com vocês, o capítulo 1151 de One Piece. Logo de cara nós vemos Kashi desesperado pedindo para que seus chefes voltem a si. O guerreiro não poderia deixar que os capitães seguissem com essas maluquices de querer caçar o guerreiro mais velho do mundo, uma lenda viva. Velho, aparentemente o Oda está me levando a crer que eu errei na parte de que o Jaru era o traidor. Pra mim, vocês sabem, não tinha como. Eu apostaria forte que ele e o Rei Harold estavam juntos nessa palhaçada, simplesmente pela aliança dele com a Madre Carmel. Pra quem não se lembra, que foi a mãe da Big Mom, a velhinha fumante que adorava vender crianças para a marinha. Porém, a parada parece ser muito mais embaixo. Depois de todas as lágrimas que o Montanha Barbada soltou, estou convencido de que na verdade os dois foram vítimas. Diante disso eu imagino que ele e o Loki fizeram um trato e bem, já já a gente chega nisso. Porque em contrapartida, Dory e Brog demoníacos continuam avançando com um gigantesco exército atrás deles, dizendo que Jaru agora é apenas um velho quebrado e que na verdade eles irão caçar a sua cabeça para que ambos se tornem reis. Algo que eu nunca imaginava sair da boca desses dois gigantes. Eles ainda continuam dizendo que tudo isso é porque Elbaf não precisa de ídolos nem de deuses. Eles querem iniciar uma nova era governada apenas pelos mais fortes. É como se literalmente a personalidade deles tivesse sido invertida completamente. Os bravos guerreiros que um dia diziam que não havia força sem honra, agora estavam literalmente indo de encontro com essa afirmação. Não só isso, dentro desse discurso revolucionário, eles acabaram de dizer que o povo de Elbaf não precisava de deuses. Isso é problemático, afinal, eles também estão negando a existência de Nika, a entidade que, independente de ser boa ou má, está enraizada na cultura daquele lugar. O que o governo está fazendo aqui é uma destruição sem precedentes, tanto a níveis físicos, obviamente da terra sendo avassalada, como em níveis culturais. E para piorar, à medida que o exército demoníaco avançava, mais gigantes eram transformados em criaturas infernais. Só que, para nossa surpresa, dessa vez a gente não precisou ficar pensando que tipo de poder é esse. Oda nos explicou imediatamente como isso funcionava, colocando um tabuleiro de reverse no painel ao lado. Para quem não sabe, eu vou explicar. Reverse, ou Otelo, que é a versão japonesa, é um jogo oriental cujo objetivo consiste em se ter mais peças do tabuleiro que o adversário no final da partida. A cada turno, os jogadores deverão posicionar novas peças no tabuleiro e, ao capturar as peças do seu adversário, a cor muda só você invertendo elas. O jogo termina quando todas as casas do tabuleiro estiverem ocupadas ou quando os jogadores não puderem mais fazer uma jogada válida. Pelo que o Oda desenhou aqui, aparentemente o tabuleiro já está quase todo tomado pelas peças pretas, restando apenas uma peça branca, que, pelo que eu entendi bem, representa o Kashi. Ou seja, Imu está prestes a ganhar essa luta a menos que apareça alguém com a capacidade de cancelar essas habilidades e fazer com que os gigantes voltem às suas formas padrões, basicamente transformando-os de novo em peças brancas. Pensando nisso, não há ninguém melhor do que Nika para romper esse contrato e virar o jogo. Infelizmente, na situação atual, as coisas só tendem a piorar, porque além dos gigantes estarem literalmente atacando a própria terra, nós vemos uma cratera chamada Fenda do Pesadelo, onde o medo das crianças está se tornando real. De dentro desse buraco, vários demôniozinhos estão saindo e sendo controlados pelo Kirihan e a sua trombeta. O pior de tudo é que o Cavaleiro Sagrado não está mais na sua forma completa de dragão sonolento, que parecia até gentil. Ele mudou para uma forma híbrida e finalmente podemos ver seu rosto e seu sorriso malicioso de nobre mundial. Kirihan começa a mostrar um pouco mais dos seus poderes, afinal ele comeu a fruta mítica do dragão, Modero Kirin. Ele invoca uma quantidade assustadora de monstros e isso só tende a piorar, afinal eles podem se regenerar. Aparentemente, diferente dos marinheiros, o nobrezinho não quer fazer feio diante do governante supremo. E se você também não quiser fazer feio e ficar sem saber quando saem os mangás ou os animes, ou ficar por dentro de conteúdos exclusivos do mundo de One Piece e de outros animes, eu convido você a se tornar membro aqui do canal, porque com isso você pode fazer parte do nosso grupo VIP no WhatsApp e lá a gente sempre dá informações privilegiadas como onde ler o mangá e onde assistir o anime assim que sair. Então não perde tempo, vira membro e entra lá no grupo do WhatsApp.
De qualquer forma, continuando, agora em contrapartida, os Chapéus de Palha continuam amarrados, apenas observando. O Soap, como eu disse no capítulo passado, começa a chorar desesperado quando vê Dory e Brog naquela forma, dizendo que os seus chefes estão sem honra. Basicamente, o Narigudo é uma das pessoas que mais tem esse vínculo e esse sentimento positivo em relação aos gigantes, principalmente Dory e Brog, por conta do que aconteceu lá em Little Garden. Só que, sinceramente, Jinbei e Nami parecem bem calmos, como se eles desconfiassem 100% que o capitão e os outros iriam aparecer e fazer alguma coisa. Contudo, pelo menos por enquanto, eles não vêm. Na real, os próprios cavaleiros estão confusos. Sombras pergunta para Imu até onde eles vão levar isso, e Kirihan diz que o tabuleiro já está praticamente tomado pela cor deles e alerta que se eles deixarem os pesadelos continuarem, eles vão se autodestruir. Ou seja, por essa informação a gente sabe que existe um tempo limite que eles podem continuar atacando, principalmente se o objetivo é fazer com que a Terra sobreviva para ser governada por alguém. Caso não escolha o momento certo para cessar fogo, só irá restar cinzas. Imu, por sua vez, não quer saber. Por mais que tenha dado a ordem de preservar a Terra, o governante diz que eles irão continuar até que a vontade do povo de Elbaf quebre. Basicamente, até que o povo daquela terra não tenha mais opção, e que toda a sua vontade de lutar seja retirada deles. Resumindo, quando o desespero tomar conta. Na sequência, ele fala algo super interessante, que apenas confirma 100% as suspeitas que tínhamos. No início dessa análise eu falei que Loki e Geru tinham uma espécie de complô, não é mesmo? Pois, olha só o que Imu fala na sequência. Se Harrow não houvesse falhado naquele instante, essa nação há muito estaria sob o jugo do meu legítimo domínio. Cara, se o próprio governante supremo sabe o nome do antigo rei de Elbaf e ainda por cima disse que ele falhou, só pode significar o quê? Hein, meus pequenos gafanhotos, meus enzos de plantão? 1 mais 1 é igual a 2, não adianta me xingar. Harold era o traidor. Ele enganou todos com essa história de criar um país de estudiosos. Na minha concepção, ele só queria enfraquecer Elbaf para que quando Imu invadisse, ele tomasse o controle sem nenhum tipo de problema, sem nem precisar lutar, na verdade. No entanto, naquele dia que estava planejado para tudo isso acontecer, Loki acabou descobrindo. Então, ele e Geru enfrentaram o rei e o resultado é o que vemos agora. Eles o derrotaram, porém sabiam que algo pior poderia acontecer. Revelar a verdade para o povo resultaria em caos e talvez até em uma guerra civil. O melhor foi escolher alguém para colocar a culpa e fazer com que as memórias boas do rei fossem preservadas. Loki, como um nobre guerreiro e príncipe da nação, aceitou o papel e digo mais, para ser convincente ele teria que enfrentar o Shanks, que o acabou derrotando e ganhando o título de Imperador dos Mares. Sinceramente, não acho que foi combinado, mas se foi, bom, foi muito bem planejado, parabéns Ruivo. De qualquer forma, agora que praticamente tá confirmado na minha concepção, e eu aposto que na de 99% das pessoas que estão assistindo esse vídeo, nós deixamos isso de lado e somos levados para um flashback, mas não muito longo, de alguns minutos no passado. No exato momento em que Gaban foi derrotado e que o Choppa pulou no precipício atrás para salvá-lo. A nossa rena adoradora de algodão doce consegue alcançar o velho pirata e antes que ambos caíssem de cabeça no submundo, ele ativa seu Guard Point, causando um enorme barulho no momento que tocam o solo. Do outro lado da floresta, Luffy rapidamente percebe que o Choppa caiu junto de alguém que estava ferido. Isso aqui é absurdo, tá? Eu não sei qual é a distância, mas era longe, não tinha como ver. Não. Pera, velho, vocês não têm noção, tava tão longe que o próprio Sanji ficou surpreso em perceber que seu capitão conseguiu ver algo. Porém, a real é que o Luffy não viu, ele nem sabe como ele sabia disso. Alerta vermelho. Pro nosso pequeno borrachudo ter percebido isso, só pode significar uma coisa: uma evolução repentina no seu haki da observação avançado. Eu vou fazer uma analogia muito boa. Na verdade, vou muito mais além. Seu Ken Bushoku pode ter se fundido com a sua capacidade de ouvir a voz de todas as coisas, criando uma habilidade que apenas pouquíssimas pessoas no planeta possuem. E quando eu digo pouquíssimas, é pouquíssimas mesmo, tipo Roger, Joy Boy, essa galera aí que é top tier. Fora que agora sim a gente tem uma premissa que fará ele superar até mesmo o Shanks, se isso for confirmado. Ou seja, o seu Ken Bushoku pode superar o matador de haki da observação. O quão épico não seria isso, sinceramente. Continuando, ao ouvir isso, Zoro dá a ideia para que ele e o resto do Chapéu de Palha, junto do Harudin, saiam correndo até o local da queda e eles deixam Gerd Goldberg cuidando do Loki. Nesse momento, o Dendemushi do príncipe toca e ouvimos a voz daquela pessoa que falou com ele logo no início quando o personagem foi introduzido. A princípio, muitas pessoas acharam que era uma mulher e disseram até que era Koala que estava tentando conversar com o Loki e falando sobre o seu passado como escrava na terra de Mary Joyce, e também as pessoas relacionaram a Koala por ela ter sido salva pelo Fisher Tiger, mas sinceramente, calma. Prestem atenção no que é dito durante essa chamada.
Moça diz que está com muitos problemas e agradece ao Loki por ter trazido paz para sua vida só por conversar com ele. No fim, a pessoa diz que não poderá usar o Dendemushi por um tempo, o que faz o gigante ficar muito preocupado. Inclusive, o próprio Loki menciona aquela coisa horrível que, sinceramente, pode ser Imu-sama. Porque se liga só, baseado nisso tudo que eu acabei de dizer, eu tenho quase certeza, na verdade existem grandes chances desse tal de moça ser o Jaru. Porque muitos daqui, obviamente, não vão saber, mas moça é baseada em uma onomatopeia japonesa, moça, que significa cabeludo, ou até mesmo, se você pesquisar, barba espessa. E eu não sei vocês, mas no universo de One Piece eu não conheço ninguém que tenha uma barba mais espessa do que o próprio Jaru, Montanha Barbada. Fora que a gente sabe que os Dendemushis normalmente têm características das pessoas que estão falando do outro lado. E embora essa seja uma espécie que tenha pelos para sobreviver na neve, tenho certeza que tem uma barbinha indicando que é o antigo ancião. Fora que se a gente voltar na teoria que a gente acabou de comentar sobre Jaru e Loki estarem juntos como guardiões da verdade, é possível que o ancião não quisesse que seu protegido enlouquecesse sozinho todos esses anos preso lá no submundo. Bom, depois que o caracol é desligado, Gerd fica até feliz em perceber que o príncipe encontrou alguém com quem fazer amizade, mesmo naquele local. O que faz ele ficar muito puto e pedir pra ela não falar isso pra ninguém. Como imaginávamos, ele estava só se pagando de fortão sem coração. Nunca que ele seria o vilão do arco. Na sequência, o grupo do Luffy volta rapidamente com o Chopper e o Gaban juntos. Naquele momento que as pessoas começam a explicar quem realmente era o Gaban, o Luffy fica em choque ao saber que aquele velho era da tripulação do Roger, rivalizando diretamente com o Rayleigh, a pessoa que foi seu professor. Harudinho explica que possivelmente ele era o terceiro mais forte do bando, o que faz o velho pirata se revirar e, mesmo completamente ferido e com dor, levanta seus dedos dizendo que ele era o segundo. Sinceramente, algo bem Zoro e Sanji de se fazer. E isso só me faz querer ver um pouco mais da dinâmica de como funcionava o bando do Roger por trás das cenas. E isso pode acontecer sim em um flashback futuro, inclusive partindo do Gaban. Sinceramente parece muito divertido e tudo que eles faziam lembra muito Luffy e seus Nakamas. Agora continuando, quebrando o clima de brincadeira, Chopper relata tudo o que aconteceu até agora e no meio da sua explicação, um poderoso haki é sentido, fazendo até mesmo Zoro e Sanji se assustarem. Basicamente, como isso é apenas um flashback de alguns minutos atrás, esse momento representa o exato instante em que Imu tomou controle do corpo da Gunko e usou seu Haoshoku para desmaiar boa parte dos gigantes. Na sequência, sem mais nem menos, Harudin, que está completamente fora de si, manda todos se apressarem, pois eles vão até o elevador para irem para o Reino do Sol. Luffy também, escorrendo um suor do rosto, diz que vai entrar em campo. Porém, Loki não parece muito atormentado. Na real, ele começa a rir perante esse haki absurdo e fala que se for para vencer, eles vão precisar do seu poder. Em um cenário onde até mesmo o braço esquerdo do antigo Rei dos Piratas foi derrotado, onde o trio monstro está suando frio, não tem o que fazer. O príncipe amaldiçoado finalmente será libertado da sua prisão e seu poder digno de um deus será revelado. Cara, realmente eu não imaginava que uma das teorias que eu bolei logo lá atrás, quando o Elbaf começou, está prestes a ganhar vida, que é a união do Luffy e Loki contra Imu. Foi um chute que, baseado no que eu tinha visto até então, era o que fazia sentido, porque se o Shamrock havia voltado, quem que poderia ser o vilão do arco, a não ser o próprio Imu? Só que eu mesmo acreditava pouquíssimo nisso daqui. Com isso, eu tenho certeza que vão ficar algumas perguntas. Por exemplo, qual será a fruta do gigante e o quão forte ele deve ser se tratando de haki? Será que o Gear 5 do Luffy será suficiente para reverter os poderes do Dome Reverse? Ou será que algo pior irá acontecer? Deixem nos comentários e vamos gerar uma discussão sobre qualquer pontos e dúvidas que vocês tenham, porque depois de 3 semanas seguidas de lançamento, teremos uma pausa pro Oda descansar. Quando voltarmos, a única coisa que sabemos é que uma guerra divina envolvendo 2 deuses do sol e um demônio primordial irá começar.